Galera, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto base, introdutório para as nossas três playlists, para os nossos três cursos no canal, tanto front-end, back-end, quanto de DevOps. E até para você que não entende nada disso, também vai ser útil, porque você já deve ter se perguntado, parado para pensar, como é que a internet funciona? O que acontece quando eu abro um navegador, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, e eu digito o endereço de um site, né? Como é que essa coisa toda funciona? Como é que esse site ele chega até o meu computador? Essa e outras dúvidas a gente vai responder durante esse vídeo. E eu trouxe para vocês aqui duas pessoas sensacionais, né? Dois convidados muito mais que especiais que eu já tive a honra e o prazer de trabalhar, Diego Lacatos e Daniel Requena. E eu queria, por gentileza, que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, para quem ainda não conhece vocês, que passe a conhecer. Bem, eu sou o Diego Macatos, eu trabalho com TI aí uns 8 anos, mais ou menos. Atualmente trabalho numa empresa irlandesa, estou morando aqui na Irlanda desde o ano passado e sempre trabalhei com administração de sistema Linux, DevOps, Cloud e sempre focado em infraestrutura. Bom, meu nome é Daniel Requena, eu sou sysadmin, ou administrador de sistemas, há bastante tempo, mais do que eu gostaria de admitir, eu acho que 15 anos mais ou menos. Atualmente trabalho na área de SRE do iFood. Já trabalhei em outras empresas e tive o prazer de trabalhar também com o Lacatos e o Janderson alguns anos atrás. E o meu foco também, acho que foi o mesmo do Lacato sempre. Então, sempre administração de sistemas, Linux, a partir de um certo ponto, cloud. ah, Comecei a me envolver mais com a parte de camada de aplicação, a camada de HTTP a partir de um certo ponto da minha carreira. Mas, assim, é isso. Sempre trabalhei com o que gosto e sempre trabalhei com quem eu gostei. Olha que privilégio. Ah, que sensacional. E eu tive o prazer de trabalhar com vocês, né? Eu considero vocês especialistas aí nessa parte de operações, né, de infraestrutura e de tanta coisa. Só que tem a maioria das pessoas, acho que principalmente quem não é da área, pessoas comuns, né? Independente da sua profissão, do seu ramo de atuação, tem muitas dúvidas de como essa coisa toda funciona, né? Existe até alguns memes na internet aí de imaginar como é que a galera de sysadmin ou até mesmo os desenvolvedores trabalham. E, geralmente em filme acaba deixando a coisa mais nebulosa e tal, aquelas imagens de hackers ali digitando coisas. E acho que a ideia também é ter um pouco de desmistificar isso e tentar trazer para os nossos espectadores de uma forma mais clara, talvez mais transparente, como isso funciona. Por exemplo, até para quem é da área de desenvolvimento, às vezes essa parte de comunicação, né, através da internet, ela é um pouco obscura, né? Como é que o nosso navegador, como é que um site ou uma aplicação web que funciona na internet ou através da internet, como é que ela se comunica, né? Se comunica entre várias aplicações, ou quando eu abro um navegador na internet, como é que ele se comunica através da internet? Então, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas têm curiosidade, é porque hoje nem tanto, mas antes a gente tinha que digitar http dois pontos barra barra antes de digitar o nome de um site. Então eu queria saber se vocês conseguem primeiro explicar para a gente, falar um pouco sobre o que é um nome de domínio, para que serve, né? O que é esse nome do site que a gente coloca, né, ali no navegador, na barra de endereço, e também como é que a gente faz para adquirir um. Por exemplo, se eu quiser criar um site para minha empresa agora, ou se eu sou um desenvolvedor front-end e eu quero colocar um nome de domínio no meu site, né? O que é um nome de domínio? Como é que eu faço para adquirir um? Para que ele serve? Se vocês conseguem falar um pouco sobre isso, para a gente seria muito legal. Basicamente, o nome de domínio vai ser um nome mais amigável para o seu site, né? Porque nós humanos temos muita dificuldade em decorar números, por exemplo. Decorar sequências de números muito grandes é muito complicado para a gente e a gente tem muito mais facilidade de lembrar nomes, né? Nome de uma marca, uma pessoa. É muito mais simples do que decorar, sei lá, seu RG, né? Então, através desses nomes, fica mais fácil a gente conseguir
a decorar, né, e fazer buscas e procurar o que a gente está querendo acessar na internet. Eu gosto muito da ideia de fazer um comparativo igual o Lakatos fez em relação eu vou decorar seu nome ou seu RG. Então, assim, numa experiência que até alguns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, era mais comum, onde as pessoas mandavam cartas umas para as outras, e não só spam, porque hoje a gente só recebe uma lá direta, a gente pode pensar o seguinte, que o mundo dos computadores, os navegadores, etc., por baixo dos panos, eles só sabem falar os IPs, né, o Internet Protocol, o número associado ao seu computador, que vem ali pela sua placa de rede, etc. Como o Lacato falou, a gente é péssimo para decorar número, eu mais ainda, mas se a gente tiver que fazer um paralelo com o envio de carta, seria o equivalente a falar assim, eu vou mandar uma carta para o Janderson, e para isso eu tenho que decorar o CEP dele. Porque realmente o CEP é o que identifica. Claro, seria o CEP mais o número da casa, o CEP mais o número da casa mais o número do apartamento, mas fechando o escopo para numeração, seria você ter que decorar o CEP. E o apelido do CEP é o nome da rua. Então é a mesma coisa. Se você o IP está para o CEP, assim como o domínio, né, o nome que você colocou está para o nome da rua. Então eu não vou mandar um IP, eu não vou mandar uma carta para o Janderson escrevendo lá o nome do Janderson e colocando lá 14055, não sei o que lá. Eu vou escrever Rua da Glória, então, tipo, e um número. Então é muito mais fácil. Então acho que o domínio, o nome que você quer dar para o seu site tem esse mesmo paralelo com o RG e o nome da pessoa, ou um CEP e o nome da rua, seria assim, né? Bem legal. E vocês falando, dando esses exemplos, eu fiquei imaginando como seria se nós nos tratássemos pelo nosso número de CPF. Olá, né? 001 25 32 12. Como você está? Então, o nome de domínio, pelo que nós entendemos aqui, ele ajuda nessa tradução, né? Nessa identificação muito mais fácil, porque os endereços de onde ficam hospedados os sites, eles basicamente são números, né? Essa comunicação é através de números de IP. Então, o nome de domínio ele ajuda a tornar um pouco mais acessível, mais legível, entendível, né, para os usuários. E é interessante que se a gente souber conhecer o endereço de IP, talvez de um site, colocar na barra de endereço do navegador, funciona também, né? Vários deles funcionam. Vários funcionam. Alguns não funcionam e a gente pode falar o porquê um pouco mais para frente. Você pode cair num site que você não gostaria de cair, mas também é totalmente possível. Totalmente possível. Mesmo com essa questão do nome de domínio, que agora a gente já entende que é uma forma da gente deixar mais transparente para o usuário final um endereço de algum determinado servidor, de algum site, etc. Mas o que aquele HTTP ou aquele HTTPS que anteriormente a gente era obrigado a digitar no navegador, hoje em dia os navegadores mais modernos, mais recentes, já exime a gente dessa responsabilidade e eles já colocam automaticamente. O que isso tem a ver com essa comunicação, com esse funcionamento aí dos sites e da internet? O HTTP é um protocolo, né, que é o protocolo base da internet, né, foi criado nesses anos 90, se não me engano, lá na Suíça, pelo Tim Berners-Lee, né? E a ideia de um protocolo do HTTP é basicamente ele servir de maneira pouco grossa como um idioma comum a todas as aplicações. Então, por exemplo, se eu estivesse falando inglês, o Janderson estivesse falando espanhol, o Requeira estivesse falando japonês, a gente não ia conseguir se entender. Então, a gente combinou, né, de falar um idioma único, que é o nosso caso português, e é mais ou menos o mesmo papel que o protocolo HTTP faz na comunicação da internet, de aplicações web. É, o, o que é interessante, o porquê que você não precisa mais digitar, é porque os navegadores suportam outros protocolos. Um exercício desse, igual a gente comentou, de querer colocar um IP ao invés de colocar um nome de um site e acessar, é que você pode usar outros nomes de protocolo, além do HTTP e o HTTPS, que é a contraparte criptografada desse protocolo que o Lakatos comentou. Você pode usar FTP, né, FTP dois pontos barra barra, então você eu estaria fazendo um acesso num outro tipo de protocolo, que é um protocolo de transferência de arquivos.
Eu vou falar Gopher, mas é só porque está nos livros didáticos, pelo menos de quando eu fiz faculdade, mas eu nunca vi nenhum site que usasse Gopher na vida. Mas existem outros protocolos que você pode colocar na barra de endereço. Então, tudo que tiver para trás ali do barra barra, né, barra barra acho que está incluso, é o nome do protocolo com o qual o seu navegador vai comunicar com o outro servidor que você está apontando. E deve ter mais um monte de protocolo que os navegadores suportam hoje, mas HTTP e HTTPS são os basais. E por serem tão básicos e 99,99% das vezes é o que você quer acessar, os navegadores basicamente falaram, cara, nem precisa mais, eu assumo para você primeiro que é HTTPS, hoje em dia, então todos eles tentam primeiro numa comunicação criptografada, e se ele não conseguir, ele tenta na comunicação HTTP, que não tem criptografia nenhuma. E, então, é isso, assim, o Lakatos acho que colocou perfeitamente. É um protocolo, ele é um padrão de comunicação, para todo mundo poder se comunicar. Fazendo essa analogia que o Lakatos fez, né, de uma linguagem ali padronizada, é bem interessante. E esse seu complemento também, porque fazendo essa analogia fica claro que a gente consegue se comunicar de uma maneira, né, única, mas também não exime as pessoas, né, ou as aplicações de usarem outras formas de se comunicar, né? Então, acho que uma analogia pode parecer com o inglês, que a gente geralmente é considerada a língua ali, né, universal, mas se você quiser usar qualquer outro, você pode também, que talvez possa ter algum fim específico. Bem interessante. E fazendo essa trazendo um pouco disso que a gente já falou, de nome de domínio, a gente falou um pouco também sobre endereço de IP, né? Mas como é que o navegador sabe, por exemplo, que quando eu digito, né, um endereço qualquer, como é que ele sabe aonde é que ele tem que buscar ou trazer aquela informação que talvez eu esteja pesquisando? A gente vai falar, então, essa conversão, existe alguém ali no meio que tem que converter isso para a gente. Então, assim, a gente já falou que os endereços, as nomenclaturas bonitinhas, os domínios que a gente chama são o que os seres humanos gostam de digitar nos navegadores, ao invés de numerações, mas o seu navegador, em algum momento, ele vai ter que tentar descobrir qual é o endereço de máquina, vamos colocar assim, que eu tenho que me comunicar. E para isso existe um outro protocolo, que o seu navegador sabe fazer, sabe conversar, mas de forma transparente, ninguém escreve lá DNS dois pontos barra barra, que por baixo dos panos ele vai fazer essa conversão. O protocolo é o protocolo de DNS, é o protocolo de Domain Name Service, né? Eu acho que se eu não errei a, a, a sigla, mas basicamente a gente pensa como um catálogo, como se fosse uma lista telefônica. Então, você dá um nome para esse sistema e esse sistema entrega para você um endereço IP. E por não entenda, não necessariamente é um. Ele pode retornar vários, ele pode falar assim, olha, na verdade esse endereço que você está me pedindo aqui, ele é antigo, então vou te mandar para um outro. Então tem várias coisinhas que esse protocolo pode fazer por nós e pelos navegadores, a maioria das vezes, mas a gente encara como uma lista telefônica. O seu navegador vai fazer essa consulta nesse servidor. Ah, mas eu preciso falar para o meu navegador onde ele vai consultar, etc. Isso são configurações que a imensa maioria dos sistemas operacionais já tem isso configurado por questões da sua conexão, e o seu navegador se vale disso. Eu vou falar assim, a imensa maioria das vezes é assim. Hoje alguns navegadores, por exemplo, o Firefox, etc., estão começando, e parece que o Chrome agora também estão começando a entrar numa onda de querer falar, olha, eu vou usar um outro servidor de DNS, você usar um outro cara centralizado para fazer a pesquisa. Mas, por padrão, isso já deveria vir transparente para você. Isso que ele falou numa boa introdução, né? O que é o DNS, que realmente é uma coisa que a gente utiliza bastante, né? E até a pergunta de como o DNS funciona é uma pergunta que a gente vê bastante em entrevista, assim, é uma Uhum. pergunta clássica de entrevista, principalmente se você vai trabalhar um pouco mais em infraestrutura, né? Ah, até uma boa prática para desenvolvedor, nunca utilize o endereço de IP na sua aplicação. Sempre use o seu DNS, que isso vai te facilitar horrores, principalmente se você precisar mudar um apontamento de um servidor para outro, né? Você ter que fazer isso na aplicação pode ser problemático, né?
E, assim, a DNS é uma parte extremamente importante da infraestrutura de internet. Muito, muito legal a analogia de vocês, muito boa. E eu percebo que quando uma pessoa ela quer colocar o seu site na internet, ela inevitavelmente precisa de um nome de domínio, ela precisa registrar o seu domínio. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Dessa necessidade, por que registrar esse domínio e qual é a relação disso com isso que a gente já falou aqui de nome de domínio, DNS. Até quando a pessoa registra o domínio dela, tem lá uma parte de zona de DNS. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Se você queira comprar um domínio, né, para o seu site, a primeira coisa que você tem que fazer é ir em alguma empresa que faça a venda desse domínio, né? Então, você tem algumas empresas bem grandes como a HostGator, GoDaddy ou até o mesmo o Registro BR, né? Lá você vai inserir os seus dados pessoais, você precisa ter isso, né? Isso é regulamentado, né? E aí vai escolher um nome do domínio e ver se ele está disponível. Se ele estiver disponível, você pode comprar, né? E aí, a partir desse momento, você tem ganho direito a usar esse endereço, né? Só uma coisa que é bem interessante a gente saber é que os servidores DNS, eles têm uma certa estrutura, né? Então, eles são basicamente distribuídos ah, pelos países. Em cada país tem, ah, quando você digita um endereço, sei lá, www.ual.com.br. Esse BR é o endereço do Brasil, assim, que é um site do Brasil, né? Então você tem, aqui na Irlanda, o final é IE, na Inglaterra é OK. Então cada país tem sua zona de domínio, né? Então, por exemplo, se você quer comprar um site .com.br, você tem que comprar no Brasil, uma empresa brasileira ou uma multinacional que tenha direito de comercializar sites com esse .com.br, né? Se você quer comprar na Irlanda, você tem que vir para uma empresa irlandesa que tem os direitos de comprar, né, de revender os domínios .ie. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, lembrar disso, né? E, por exemplo, existem outros domínios como .org, também a gente vê bastante .dev, né? E aí esses tipos de domínio seguem outras regras, né? Que são gerenciadas por uma entidade chamada ICANN. Quer dizer que se eu quiser comprar um domínio para o meu site janderson.gov.br ou sei lá, alguma coisa assim, então não necessariamente eu vou conseguir, né? Tem Não, algumas regras pelo que você falou. definitivamente não vai conseguir. Tipo, as regras brasileiras, elas são até bem chatas em relação a isso. Então, por exemplo, se você falar, eu quero um .org.br, eu quero um .gov, eu quero um .sp. Então, assim, são esses domínios específicos, essas letrinhas específicas, em cada lugar do mundo, cada país que tem tem a sua própria legislação, mas, por exemplo, no Brasil, uma .org obrigatoriamente tem que ser uma organização. Então, deve ter algum tipo de registro como organização, etc. Então, .gov obrigatoriamente tem que ser alguma coisa do governo federal. Se você fizer .sp.gov, então tem que ser do governo do estado de São Paulo. Então, você tem toda essa cadeia ali, e assim, acho que é válida essa regulamentação para que você não tenha, por exemplo, uma falsificação, uma tentativa de falsificação de um site, de um sistema governamental, e que, na verdade, não tem nenhum vínculo com aquele que você está tentando acessar de verdade, né? Então tem essa questão. E o Lakatos comentou que os servidores DNS eles estão distribuídos pelo mundo, né? Então, quando alguém em qualquer parte do mundo digita um nome de domínio no seu navegador, então essa comunicação ela vai, né, como é que ela faz para chegar até o lugar onde está o site? Que dependendo do endereço, né, ela pode ser que esteja em qualquer lugar do mundo. Os servidores DNS eles vão um passando para o outro, ou eles, quando você digita um nome de domínio, ele já mais ou menos sabe onde tem que buscar, hein? Eu fiquei curioso em relação a isso, já que é no É, mundo todo, né?
Eu acho que essa sim é a pergunta Sim, de é todas as entrevistas. É 99% exatamente das. essa de como eu faço, como a resolução de DNS funciona. Eu vou explicar até um pedaço, depois eu passo para o Lacato, espero que eu não passe a parte, provavelmente eu vou passar a parte mais chata, mas que é imagina assim, quando você vai ler um endereço, ou quando você vai ler o nome de alguém, o que você faz é, aqui no idioma, né, no nosso idioma, a gente lê da esquerda para a direita. Um DNS, ele é um dos idiomas que você lê você teria que ler da esquerda, da direita para a esquerda. Então, ele vai ficando cada vez mais específico. Então, quando você coloca lá que você quer entrar no site www. Sei lá, daniel.com.br, é, a pesquisa, ela tudo bem, ela não necessariamente respeita essa leitura da esquerda, da direita para a esquerda, mas vamos imaginar assim, ele tem que ir, imaginando que não exista nenhuma camada de cache, tá? Então vamos fingir assim, ninguém está guardando cache dessa informação. E é essa parte que eu vou passar para o Lacatos, porque é a parte mais chata. O que o meu navegador faria? Ele olharia e falava, peraí, eu estou tentando falar com um site .br, tá? E o meu navegador ele quer ler ele quer acessar um site que começa ali a partezinha final dele, mas ele lê a partir do ponto .br. Então, uma das primeiras coisas que ele tem que saber é, tá bom, qual é o primeiro caractere que ele está lendo? Existe um caractere escondido nos domínios que é o ponto. Na verdade, quando a gente está colocando www.daniel.com.br, depois desse BR tem um ponto. É que a gente não digita ele, não precisa digitar, mas esse ponto é uma forma de falar assim, olha, esse site, toda essa camada, todos esses outros endereços que eu vou ter que consultar até chegar no nome do site principal, ele parte de um ponto central que estão nos servidores da ICANN, que são esses servidores que a gente chama de root servers, que estão espalhados pelo mundo todo hoje em dia, que conseguem descobrir assim, olha, qual que é a segunda letrinha aqui? É BR, depois do ponto, né? Daquele ponto, estou lendo ao contrário. É BR? Então tá. Então, você precisa ir lá para o Brasil. Eu vou te passar endereços que você pode consultar o resto desse nome lá no Brasil. Então, a gente vai descendo numa hierarquia até conseguir o endereço final, falar com o endereço final que a gente está falando. Então, se a gente não, volto a repetir, que se a gente não tiver cache, não tiver nada, a gente bate num servidor central da ICANN, o servidor central da ICANN fala assim, você está me pedindo, na verdade, um servidor BR, então eu vou te direcionar para você conversar com os servidores lá do Brasil. Aí você vai ter o ponto .com, na verdade, ele está embutido nesse BR, acho que não dá para entrar nesse detalhe agora, e aí depois ele vai pegar o nome do seu site e falar, opa, peraí, e este site, ele está hospedado aonde no Brasil? Então, ele está lá na, sei lá, local web, aí você vai para dentro dos servidores da local web, e é o servidor da local web que pode responder para você. Tudo isso demora horrores, e não é assim que funciona exatamente na prática, então o Lacatos pode ficar com a prática. Pela batata quente aí. Agora vamos ver se eu passaria na entrevista. Então, a primeira coisa, você vai digitar lá o seu www.daniel.com.br, né? Para evitar isso que o Requena falou, de passar todo esse caminho extremamente longo e demorado, né? O seu computador e seu navegador possuem alguns caches, né? Cache basicamente é uma pequena árvore de armazenamento local que vai ser mais rápido olhar localmente do que você precisar ir falar com um servidor fora, né, às vezes fora do país, para pegar a informação, né? Então, você digitou o endereço, bateu Enter, seu navegador vai olhar dentro do cache dele e vai falar, pô, esse endereço eu tenho, se eu tiver o endereço dele, eu já vou encaminhar minha requisição para o servidor e vai abrir a página. Se o meu navegador não tiver, ele pode olhar no cache do sistema operacional, seu Windows, seu Linux, iOS, Android, quer que seja. Se o seu sistema operacional não tiver esse cache, aí sim ele vai sair para um servidor DNS que normalmente isso é configurado pelo seu provedor de internet, ou você pode também configurar manualmente. Então, um monte de gente configura lá para o 8.8.8.8, que é do servidor do Google, né? E você fala, ô, servidor, você tem esse endereço? Ele vai olhar no cache dele, que ele também tem um cache, e vai falar, eu tenho. Se ele tiver, ele vai te devolver. Se ele não tiver, aí sim ele vai te jogar para os servidores da ICANN, que também tem o cache deles, e assim mais sucessivamente.
né? Então, isso é uma maneira de tentar agilizar o processo de resolução de nome. Muito boa essa explicação de vocês, é realmente fantástica. E enquanto vocês estavam falando, eu comecei a pensar aqui numa analogia, né? Essa comunicação entre os servidores DNS e os nomes de domínio, eu pensei como uma pessoa pedindo informação, por exemplo, onde fica o estádio do Pacaembu, e sei lá, ela está em Santo André. Então, alguém mais ou menos não vai dizer, olha, não sei onde fica, mas com certeza não é aqui. Essa analogia, vocês acham que é uma analogia válida para essa comunicação aí de nome de domínio, de DNS? Sim, sim, totalmente. Totalmente válida. Então, pô, você está em Santo André e quer ir no estádio de Pacaembu em São Paulo, né? A pessoa de Santo André pode não saber onde que é, né? Então, vai para São Paulo, né? Você chega em São Paulo, chega num bairro, a pessoa do bairro fala, não, vai para outro bairro. Aí quando você chega no bairro certo, a pessoa fala, ah, não, é naquela rua tal. Então é uma analogia bem válida, assim. A analogia do cache, especificamente, seria você pegar para a primeira pessoa que fala assim, cara, onde é o estádio de Pacaembu? E o cara fala, cara, eu estava lá faz pouco tempo. Então, assim, vai exatamente para tal coordenada XY. E aí você fala, beleza, tipo, me poupou um baita tempo, né? Você consegue ter uma condução que vai direta para o lugar, ao invés de você ter que, tipo, passar por todos os bairros até ir perguntar lá no estádio. Opa, aqui, cheguei no estádio. Então, acho que é uma ótima analogia, principalmente, só que você tem que dar a sorte de conversar com o cara que sabe onde é que está a coordenada direto. Legal, bem legal. Vocês, durante a explicação de vocês, vocês falaram bastante sobre hosting, sobre hospedagem, e com toda essa sopa de letrinhas que a gente está falando de nome de domínio, de servidor DNS, de protocolo. Quando uma pessoa ela está trabalhando na construção de um site, depois que ela termina, que ela precisa colocar isso em produção, né? Ou seja, colocar no ar, colocar na internet, essa hospedagem, esse host tem a ver com isso e onde que isso se encaixa nisso que a gente já falou até agora? Então, assim, se a gente tiver que. A gente está cheio de analogias, né? Mas, querendo ou não, a hora que você. Se você. Eu acho que é importante a gente tentar. A gente está tentando quebrar esses processos de o que é um servidor de DNS, como você registra um DNS, e como se fossem várias coisas separadas, mas você, quanto desenvolvedor ou quanto criador de um site ou qualquer coisa que você esteja fazendo, que você queira colocar na internet, né, disponível para todo mundo, normalmente o que você faz o que a maioria das pessoas faz, ele entra em um site, por exemplo, de um provedor ou de alguma empresa que comercialize vários desses produtos ao mesmo tempo. Um dos serviços que a gente fala que é o que a gente está comentando agora nesse caso, que, de novo, nós estamos analisando eles os três separadamente, mas você compra geralmente tudo no mesmo site, é o de hospedagem, ou seja, aonde os seus arquivos, onde o programa que você escreveu, as suas imagens, os seus texto estruturado, vamos chamar de HTML assim, onde isso vai ficar? Isso precisa estar em algum servidor, armazenado em algum lugar. Então, quando você compra um plano de hospedagem, ele geralmente já te entrega o domínio, ele já te entrega um servidor onde você vai colocar a sua aplicação ou suas imagens, seus arquivos que vão ser servidos e consumidos pelos navegadores. Acho que um dos papéis aí do navegador, que a gente não chegou a comentar muito, mas tenho certeza que o Janderson vai ter episódios e episódios a fio para explicar, a gente colocou o navegador como se fosse um mero mostrador de site, mas ele é praticamente um sistema operacional próprio hoje em dia, com 50 engines e motores para interpretação de tudo que a gente coloca na hospedagem. É importante lembrar que se você for um cara raiz, se você quiser fazer uma coisa, não, eu quero fazer tudo sozinho, etc., algumas coisas você conseguiria hospedar tudo no seu computador da sua casa, se você quiser. Tem um monte de problemas para fazer isso em relação a mudanças de endereço, etc., que é uma chatice por si só. É, mas dá para você fazer tudo sozinho em casa sem precisar de quase que de ninguém, só uma conexão com a internet e um domínio comprado. Isso daria para você fazer. A questão é que a gente está vindo aqui para facilitar. Então você entra num site e compra esse plano de hospedagem que já inclui vários desses serviços que nós comentamos separadamente. Essas empresas, basicamente, elas vão cuidar, né, para que o seu site esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 66 anos bissextos.
mas ela te poupa um trabalho de fazer isso que o Daniel falou, né? Você poderia hospedar da sua casa? Poderia, mas você precisaria se preocupar em atualizar o servidor onde está hospedado o site, segurança, a backup, a redundância de link de internet, de energia. Então, isso daria um baita trabalho, né? E, lógico, existem N empresas e cada uma vai te oferecer um serviço diferente. Então, tem empresas que vão te dar tudo pronto e você só coloca os arquivos do seu site lá e vai funcionar, né? E, dependendo do tipo da sua aplicação, você realmente eu quero um servidor, né? E eu só quero que a empresa me forneça, sei lá, o servidor, uma máquina e eu controlo tudo do jeito que eu quiser, né? Então, tudo isso depende muito do tipo de aplicação que você vai hospedar, né? Da quantidade de pessoas que você quer atingir com esses sites. Então, por exemplo, essas empresas mais baratas, se do nada 1 milhão de pessoas começarem a acessar esse site, a empresa fala, meu, paga, dá mais dinheiro pra gente que você está consumindo tudo que a gente pode te oferecer. Então, tudo depende do seu objetivo, né? Do que você quer com esse site, com esse sistema, com essa página. Que legal. Então quer dizer que ficou bem claro o benefício que tem, né? Você contratar uma empresa para poder hospedar o seu site, a sua aplicação, o seu sistema web, né? Porque, como você falou, não precisa se preocupar com tudo isso, né? Com cópia de segurança, com estar ligado 24 horas por dia e uma série de outras coisas relacionadas a isso, segurança e tudo mais. E também você falou sobre essa questão de acessos, né, de crescimento de acessos. Então, quer dizer que quando a gente tenta acessar, às vezes, um ou outro site, por exemplo, um site de uma universidade pública, em época de divulgação de resultado de vestibular, quando a gente tenta acessar, a gente sabe que o site está certo, o endereço está certo, e a gente não consegue. Então, quer dizer que é isso que você falou? Tem muito acesso? O servidor lá onde está hospedado não aguentou, ou alguma outra coisa nesse sentido, é isso? É isso mesmo, né? Então, por exemplo, fica famoso na Black Friday, né? Que tem aqueles descontos enormes e as pessoas veem que o site da empresa A não aguentou e caiu e você não consegue, ninguém consegue comprar, né? Então isso acontece de fato, né? O site da Receita Federal, na véspera de entregar imposto de renda, tá todo mundo lá tentando entregar na mesma hora e você não consegue. Então, com certeza, a quantidade de pessoas acessando um site influencia diretamente na performance dele, né? E aí cabe a gente, né, como profissionais, garantir que esse site, essa aplicação vai continuar no ar, não importa quantas pessoas estejam acessando ela, né? Eu gosto da ideia que quando a gente fala que a gente está, eu estou pagando um provedor, eu estou pagando um site de hospedagem, etc. É, ao longo do tempo, essa nomenclatura de um site de hospedagem, etc., foi gradativamente se transformando em cloud, né? Tipo, isso aqui é a cloud, significa, né, em termos chulos, a cloud significa que é o computador de outra pessoa. É bem, é aquela É, analogia bem assim, não é o seu computador, não, então é a cloud. Então, você pode comprar cloud, você pode pagar um provedor, um cloud provider, ou qualquer coisa assim, de acordo com o que o Lacatos falou. O nível de gerência, ou seja, eu não quero me preocupar com absolutamente nada, ou não, eu quero fazer tudo, e existem vários planos, assim como a gente tem plano de telefonia, plano de televisão, que você ganha mais canais, menos canais, mais banda de internet na sua casa ou menos, esse tipo de coisa são acordos comerciais que fazem parte do plano que você paga para fazer a sua hospedagem da sua aplicação ou do site. E você comentou, Requena, que é possível fazer tudo isso, né, até no próprio computador local, né? Obviamente tem todos os pontos e preocupações que o Diego Lacatos comentou, Uhum. mas me faz lembrar de uma pessoa que está construindo, uma desenvolvedora ou desenvolvedor que está construindo uma aplicação e pode simular na sua própria máquina um pouco disso tudo que a gente falou, de um servidor DNS, né, de uma hospedagem na sua própria máquina, talvez para em ambiente de teste, de desenvolvimento, testar a sua aplicação antes de colocar na nuvem. Então, é, essa
esse servidor de desenvolvimento local é basicamente isso que você falou, de pegar um pouco de tudo isso que a gente falou e rodar na máquina? Sem dúvida, sem dúvida. Isso pode, de novo, sair da coisa mais simples de todas, que seria você ter os seus arquivos de JavaScript e HTML num diretório e dar 2 cliques em cima do primeiro arquivo e seu navegador vai abrir. Então, assim, se você tiver fazer uma página que seja 100% rode apenas no navegador, não dependa de vários outros serviços, é isso, você já consegue, você já está rodando localmente aqui, né, dentro da sua máquina, até o limite ali de você depender de vários sistemas, depender de sistemas externos, de bancos de dados, etc. E você, de certa forma, tem hoje vários mecanismos para rodar isso também na sua máquina, se você assim quiser. Vai muito do perfil do tipo de máquina que você tem, o conhecimento e o nível de envolvimento que você quer ter com esse tipo de tecnologia. Mas sim, a gente consegue hoje simular grande parte do que os sistemas mais modernos precisam, até na nossa própria máquina mesmo. Vocês comentando isso, eu comecei a pensar aqui que isso é uma coisa que pode começar desde um simples servidor local ali para teste enquanto você está criando uma aplicação. E assim como na internet, nessa comunicação global, você consegue acessar vários endereços, isso também funcionaria numa rede local, por exemplo. Numa intranet, né, em LAN ali, você coloca no seu computador e de outro computador na mesma rede você conseguir acessar talvez um servidorzinho local. Sim, Isso pode ir se expandindo, né, até uma coisa mais corporativa na rede interna da empresa, até chegar nisso que está todo mundo falando agora de nuvem, né? Até lembrei daquele meme que agora está tudo na nuvem, mas que nuvem, né? É essa. Então é bem interessante. Então é isso mesmo, né? Essa analogia. E tudo isso que a gente falou tem relação com isso, de você conseguir simular tudo isso aqui, todo esse comportamento, né? Como funciona a internet. Você conseguir simular isso local, seja no seu próprio computador, ou na rede, ou numa rede um pouco maior de uma corporação, ou até mesmo na internet. É válido falar isso? Essa analogia, essa comparação, ela é válida ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? sim, é válido, assim. Hoje, assim, muitas das coisas que a gente faria com um provedor de cloud, a gente consegue simular em maior ou menor escala no seu computador, né? Então, né, essa semana mesmo, estava estudando e para não queria gastar dinheiro pagando o serviço de um provedor, eu criei algumas máquinas virtuais no meu computador e estava fazendo meus testes. Então, isso é plenamente possível de ser feito, né? E hoje tem várias tecnologias que facilitam muito isso, né? Então, tanto máquina virtual como containers, dockers, mas aí é um assunto para outros vídeos, outras conversas. Só isso já seria um mundo à parte, né? Mas sim, é plenamente possível você. Lógico, tem uma coisinha ou outra, né? Um serviço ou outro você não vai conseguir simular, porque às vezes são soluções fechadas assim, da empresa, né? Que não vai deixar você baixar o código e rodar na sua máquina, mas você consegue simular alguma coisa parecida, ou dependendo se você for usar só, por exemplo, usar só software livre, você conseguiria simular exatamente a mesma coisa que vai rodar atendendo milhões de clientes ao mesmo tempo, mas cada menor você conseguiria rodar na sua máquina sem maiores problemas. Acho que a gente está se aproximando aqui do final. Nós falamos sobre bastante coisa, sobre nome de domínio, sobre hospedagem, DNS, HTTP e fizemos algumas analogias aqui bem legais. Eu acho que isso já dá uma boa base da galera que quer entrar na área ou só por curiosidade saber, ou até mesmo algumas pessoas que podem estar na área, mas ainda não, por alguma coisa ou outra, ainda não saber dessas coisas, já é um ponto de partida para a pessoa em busca de um conhecimento mais aprofundado de tudo isso que a gente falou aqui. E eu queria, primeiro, agradecer vocês e deixar agora um espaço aberto para vocês, caso vocês queiram falar aqui de alguma coisa que talvez a gente ainda não tenha comentado, ou somente deixar uma mensagem final para os nossos espectadores e espectadoras. Fiquem à vontade. Só agradecer o convite, né? Acho uma iniciativa muito bacana. Você está disponibilizando esse material na internet de maneira gratuita, de alta qualidade. Acho uma iniciativa excepcional. E é sempre um prazer conversar com você, com a Requena, são pessoas que eu adorei trabalhar junto e espero revê-los em breve. E não seja já assim, a campo de TI dá trabalho, é cansativo, vai demandar muito esforço, muito estudo,
Mas eu acho que é muito legal, assim. Eu realmente gosto muito do que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa hoje. Cara, só agradecer também o convite, dar parabéns pela iniciativa. Eu acho que tem um componente muito importante de você ensinar quem não, quem está começando mesmo, assim, quem tem pouca base ou nunca trabalhou na área, mas tem curiosidade, porque o material iniciante ele pode ser um bloqueante, assim, né? Tipo, os materiais hoje estão pouco estruturados para essas coisas tão mais básicas que a gente falou. Então, assim, parabéns pela iniciativa, Janderson, de verdade. Pode me chamar para qualquer outro vídeo que eu possa contribuir, faço questão de ajudar. Foi um prazer revê-los. Fazia muito tempo que a gente não se via, então já foi uma ótima. Só isso também já valeu demais, brigadão mesmo. E acho que um recado para quem está começando o Lacatos falou muito assim não é uma área super fácil, mas ao mesmo tempo você não precisa saber tudo de uma vez. Eu acho que o conhecimento ele é gradativo, ele vai chegando conforme o seu esforço e principalmente conforme um pouco ali da necessidade. Eu acho que você pode estudar por conta, pode tentar aprender outras coisas, conhecimento nunca é demais, mas ele só se consolida de verdade a hora que você tem o conhecimento prático, você precisa colocar na prática, e aí esse equilíbrio aí de saber na teoria e colocar a mão na massa é o que vai fazer você triunfar, assim. Então, faço os votos de que todo mundo que vai participar desses cursos, etc., consiga entender bem. Se tiverem dúvida, etc., podem mandar. A gente está disponível. Acho que a única rede social que eu presto para falar com alguém é o Twitter, mas então tem o @Daniel_Requena, ou só procura Daniel Requena, não deve ser tão comum assim. E pode me chamar, a gente troca uma ideia. E é isso. Valeu, obrigadão, Janderson, de verdade. Eu esqueci de falar o meu Twitter, podem também mandar mensagem. Meu Twitter é Diego Lacatos, com K. Aí o Anderson deixa os links no vídeo, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais do Diego Lacatos e do Daniel Requena. E eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês e o carinho de vocês também. Dizer que vocês são referência para mim, não só para mim, né? Para muita gente aí, Brasil afora e mundo afora também, com certeza, né? Diego Lacatos levando a bandeira aí da qualidade mundo afora. Então, parabéns por tudo que vocês representam para a gente, por serem essa referência e também pela disponibilidade de trazer conteúdo de qualidade aqui para a galera que está começando de uma forma aqui transparente. Muito obrigado mesmo. E eu já deixo aqui aberto o convite para vocês, para a gente falar novamente em outras oportunidades sobre outros assuntos. E, pessoal, de coração, muito obrigado mesmo. E um forte abraço para vocês.